Audiolivros apresenta. Título: A Última Sessão de Cinema. Autor: Larry McMurtry. Capítulo 11. Quando Somni beijou a senhora Popper do lado de fora do Legion Hall, pareceu-lhe que todo um espectro de experiências deliciosas estava subitamente ao seu alcance. Nenhum beijo jamais foi tão excitante e tão promissor, nem para ele nem para Ruth. Ela sentiu como se finalmente estivesse prestes a descobrir algo que, de alguma forma, deixara de descobrir 20 anos antes. Nenhum deles previu grandes dificuldades, apenas a pequena dificuldade de manter tudo em segredo. Ambos, na verdade, estavam tão entusiasmados que queriam falar sobre isso com alguém, mas não conseguiram. Em Thalia simplesmente não se falava de sexo. Até mesmo Genevieve faria de tudo para não chamar as coisas pelos nomes. Tudo reconhecia a existência do sexo, bebês nasciam de vez em quando, e coisas para evitá-los eram vendidas nas farmácias e 1 ou 2 postos de gasolina. Os homens contavam piadas sujas e falavam o tempo todo sobre como gostariam de ter mais ratas, mas isso não parecia incomodar muitos deles, desde que a equipe de futebol estivesse bem. As crianças ouviam o mínimo possível sobre o sexo e passavam a maior parte do tempo tentando descobrir mais. Os meninos especularam muito entre si e entenderam a natureza do ato básico quando eram bem jovens, mas algumas meninas ainda não sabiam disso quando se formaram no ensino médio. Muitas meninas simplesmente se recusaram a acreditar que as coisas pelas quais os meninos faziam xixi pudessem ter alguma participação na criação dos bebês. Eles sabiam muito bem que Deus não gostaria que nenhum arranjo seu fosse tão desagradável. A única coisa em que todos concordaram foi que o ato em si só poderia ser uma felicidade terrena. Uma vez eliminado o obstáculo da virgindade, o êxtase mútuo seria o resultado invariável. Uma ou duas das garotas mais ousadas sabiam o contrário, mas não queriam ser malucas, então mantiveram silêncio sobre suas dificuldades. Quando Somni e Ruth se encontraram novamente, na terça-feira após o baile, ambos esperavam que as coisas fossem simples e maravilhosas, e ambos ficaram desapontados. Por um lado, ambos se sentiram compelidos a fazer uma visita desnecessária ao médico, ambos estavam nervosos e tensos e cavalgaram até Oney em silêncio. O ar empoeirado deixou Ruth fungada, e Somni pôde ver as olheiras azuladas sob seus olhos. A espera em Oney foi curta, mas no caminho de volta eles se viram ainda mais sem conversa do que antes. Ruth não conseguia imaginar o que a havia possuído para pensar que ela poderia realizar algo como um caso de amor. Cada um deles concluiu que não eram tão atraentes à luz do dia quanto eram no escuro, então ficaram sentados olhando pelas janelas separadas, em cada lado da estrada. Havia pouca coisa na paisagem desfolhada do inverno para animá-los. Foi só quando Somni dirigiu o Chevrolet até a penumbra da garagem, com as ferramentas de jardinagem e a tesoura para as sebes de irmã penduradas ordenadamente nas paredes, que eles recuperaram alguma esperança. Ambos perceberam que estavam prestes a perder a chance com a qual contavam. Somni pegou a mão de Ruth e ela rapidamente se aproximou dele e eles se beijaram. O beijo foi estranho, mas caloroso e eles não pensaram em se separar. Por vários minutos eles deixaram suas bocas e rostos se tocarem. Ambos teriam ficado igualmente felizes em ficar a tarde toda na garagem, mas se sentiram obrigados a completar a experiência, e para isso tiveram que entrar em casa, onde as coisas não iam tão bem. O papel de parede do quarto era verde claro e manchado em alguns lugares. Era o quarto onde Ruth e a irmã haviam passado praticamente toda a semana. Noites passadas, em uma parede havia uma placa que a irmã recebera por ter levado uma tropa de escoteiros ao Jubileu Nacional. 2 ou 3 exemplares de Eggshall Athletics estavam na mesa de cabeceira. "Tem certeza que ele não virá?" perguntou Somni. A sala parecia cheia da carruagem. "Você sabe que ele não vai", disse Ruth. "Ele está apenas começando o treino de basquete." Ela pegou a mão dele novamente e eles se beijaram em pé. Nenhum dos dois realmente acreditou no que ela disse. Enquanto se beijavam, os dois ficavam imaginando a carruagem entrando.
Eles estavam tão conscientes dele que mal sentiram o beijo, mas Ruth estava determinada a continuar, por mais perigoso que fosse, mesmo que a irmã o fizesse. Eles não conseguiram pensar em uma maneira fácil de se despir. Teria sido melhor fazê-lo enquanto ainda estavam se beijando, mas nenhum deles era especialista o suficiente para isso. Ruth estava com um vestido e uma combinação, que tiveram que tirar pela cabeça. Somini não conseguia nem tirar o sutiã com o vestido ainda vestido. Ambos desejavam algo para dizer, algo que quebrasse a tensão, mas nenhum deles conseguia pensar em nada. Finalmente, eles simplesmente se separaram e se apressaram em se despir. Ruth tirou o vestido, mas quando se abaixou para puxar a combinação pela cabeça, uma das tiras prendeu-se num grampo. Por um momento constrangedor, ela não conseguiu soltá-la. Seu rosto estava escondido na seda. Somini se moveu para ajudá-la, mas no momento em que ele o fez, ela o soltou e olhou para ele com um sorriso irônico, como se comentasse sua estranheza. Eles tiraram as roupas íntimas ao mesmo tempo, ambos sufocados de vergonha. Ruth olhou para o corpo de Somini, curiosa e um pouco assustada. Ele estava a 2 ou 3 passos dela e por um momento eles não souberam como chegar um ao outro. Somini estava muito constrangido com sua ereção para se mover. Finalmente, com outro sorriso irônico, Ruth sentou-se na cama e ele sentou-se com ela. Quando ela ergueu os braços para abraçá-lo, ele viu a pequena cicatriz em seu seio. Eles caíram num abraço, mas logo se levantaram novamente. O quarto estava frio e eles precisavam ficar debaixo das cobertas. Quando estavam cobertos e aquecidos, se sentiram melhor e se beijaram novamente com prazer. Eles ficaram surpresos com a sensação da pele um do outro, mas em 1 ou 2 minutos começaram a ficar nervosos novamente. Parecia-lhes que deviam estar ali deitados, beijando-se, há pelo menos meia hora. Ruth tocava a garganta e o peito de Somini de vez em quando, mas fora isso ela não se movia. Ele se sentiu muito inseguro. Ocorreu-lhe que talvez sua experiência fosse inadequada. Poderia haver alguma maneira de fazer isso que fosse especialmente adequada para mulheres, uma maneira sobre a qual ele nada sabia. Ruth estava com os olhos fechados e esperava com confiança que algo lindo acontecesse com ela. Ela sabia que a irmã não sabia nada sobre aquela coisa linda, ou que, se soubesse, não teria interesse em dá-la a ela. Mas ela supunha que Somini saberia, ela só teria que esperar e recebê-lo. Seu corpo estava muito quente contra o dela. Foi só quando ela abriu os olhos e olhou para ele que se lembrou de como ele era jovem e percebeu que não sabia o que fazer. Está tudo bem, disse ela, abrindo as pernas. Somini passou por cima dela, agradecido, mas houve outro longo momento de constrangimento quando eles tentaram se juntar. Somini não tinha certeza absoluta do alvo e, quando o descobriu, Ruth não conseguiu acomodá-lo facilmente. Quando ele se moveu, ela engasgou e o rosto de Somini estava tão próximo do dela que ele não sabia dizer se ela sentia dor ou prazer. Ela não disse nada, então ele continuou se movendo. Em um momento ficou mais fácil e o prazer o fez se mover mais rápido e com mais segurança. Para Ruth o desconforto foi apenas momentâneo, mas mesmo depois de ter cessado ela não conseguiu passar para o prazer. A cama começou a ranger. À medida que o Somini se movia com mais confiança, o som chiava mais alto, e Ruth não pôde deixar de ouvi-lo. Ela nunca teria imaginado que poderia gritar tão alto. Logo o chiado tirou toda a esperança de prazer de sua mente. O barulho a deixou com medo de que alguém de fora da casa pudesse ouvi-lo. Qualquer pessoa que andasse na calçada em frente à casa poderia ouvir, ela tinha certeza. Em alguns momentos ela quase entrou em pânico. Ela estava convencida de que todos em Thalia podiam ouvir o barulho das molas da cama. Se todos os carros parassem, se as donas de casa batessem à sua porta e escutassem, todas poderiam ouvir o barulho da cama e saberiam o que ela estava fazendo. Era uma cama horrível, ela sentiu que isso a havia traído. Ninguém poderia receber uma coisa linda com tanto barulho embaixo dela. Ela tentou ficar imóvel, mas o movimento de Somini continuou e o som era constante. Finalmente ela começou a chorar,
E quando as lágrimas escorreram por seu rosto e molharam o pescoço de Somni, ele percebeu que, afinal, algo estava errado. Ele levantou a cabeça e viu que os olhos de Ruth estavam inundados de lágrimas. Ela ficou com vergonha de tê-lo impedido e rapidamente passou o braço por cima do pescoço dele para que ele não se levantasse e visse seu rosto novamente. Somni sentiu que ela queria que ele parasse, mas seu corpo não queria. Em um momento ele continuou, ouvindo as molas apenas como um leve pano de fundo para seu prazer. Logo ele terminou e ficou imóvel sobre ela. Assim que o chiado parou, Ruth se sentiu melhor. Ela manteve os braços em volta de Somni, segurando para que ele não pudesse ver seu rosto e, de vez em quando, enxugando as lágrimas dos olhos com as costas da mão. Depois que Somni ficou quieto, foi muito agradável ter o corpo dele sobre o dela. Ele era tão quente e jovem, quase como uma criança. Ela sempre quis ter um filho mais do que qualquer coisa, mas a irmã não quis ouvir falar disso. Ele não queria despesas. Nas raras ocasiões em que sentia prazer com ela, sempre tomava o cuidado de usar camisinha, mesmo que isso fizesse a bexiga de Ruth doer. Ter Somni com ela era muito diferente e profundamente agradável. Ela passou as mãos para cima e para baixo nas costas dele e, quando se sentiu recomposta, levantou os braços para que ele pudesse levantar a cabeça. Me desculpe por ter chorado, disse ela. Acho que só estava com medo. Ah, ele não virá, disse Somni, já não preocupado. Eles estão fazendo jogadas agora, aposto. Não, não tenho medo disso, disse Ruth, tocando suavemente a boca dele com os dedos. Eu estava com medo de nunca conseguir fazer isso, eu acho. Eu queria ser sincero sobre isso, mas não fui. Ela ficou em silêncio por um momento. Você sabe o que significa estar com o coração partido? Ela disse. Isso significa que seu coração não está completo, então você não pode fazer nada de todo o coração. Somni queria ir embora, mas achava que não deveria, tão cedo. A senhora Popper estava triste, mas pelo menos parecia calma e continuou tocando-o suavemente com as mãos. Ele a beijou levemente e suas bochechas estavam quentes, então ele se espreguiçou e puxou um pouco as cobertas, para poder ver mais do corpo dela. Ela era muito magra e tinha seios pequenos, os braços um pouco magros demais. Quando Ruth viu que ele estava olhando para ela, ficou assustada. Ela nunca considerou seu corpo atraente e tinha medo de que, se Somni olhasse por muito tempo, ele não iria querer mais ficar com ela. Ela virou de lado e se curvou em direção a ele, a cabeça em suas coxas. Os ossos dos ombros se destacavam, fazendo-a parecer ainda mais magra. Somni esfregou as costas dela por um minuto e depois saiu da cama e vestiu-se silenciosamente. Quando ele se sentou na beira da cama para se despedir dela, ela estava à beira das lágrimas novamente. Eu estava certo da primeira vez, não estava? Ela disse desesperadamente. Sou muito velho e feio para um jovem como você. De qualquer maneira, não sei como fazer isso e talvez esteja muito velho para aprender. Não consigo fazer nada sem chorar por causa disso. Como você pode gostar? Meu. Gosto de você, disse Somni sem jeito. Na verdade, ele não tinha certeza. Todo o choro dela o perturbava e o deixava nervoso consigo mesmo, e ela certamente não era tão bonita quanto uma estrela de cinema ou tão bonita quanto Jaci. Ainda assim, ele gostava um pouco dela. Como não foram pegos, ele começou a ficar exultante com a coisa toda. Foi uma aventura ter dormido com a mulher de alguém. Ele não sabia se contaria a alguém ou não, mas mesmo assim era uma espécie de pena em seu chapéu. Ruth suspirou. Se você gosta de mim, então você decide o que fazer comigo, disse ela. Eu não vou mais correr atrás de você. Se você realmente gosta de mim, você descobre como vir me ver. Eu com certeza não quero que você me leve ao médico. Acho que agora você simplesmente gosta do que você pode fazer comigo. Tudo bem, mas agora que você descobriu que as mulheres acham que você é bonito, você provavelmente vai querer fazer isso com alguém mais jovem e mais bonito. Eu não te culparia nem um pouco.
De repente, ela queria que ele fosse embora. Ela ficou com vergonha de seu corpo e não queria mais que ele a visse nua. Ela ficou enrolada na cama, os seios e a cintura escondidos dele. A pista começa logo, disse Somni. Eu simplesmente não vou sair. Posso me esgueirar pelo beco e entrar pela porta dos fundos. Ele parecia que realmente queria, e Ruth voltou a ter esperança. E se ele só a quisesse para sexo? Era mais do que qualquer outra pessoa jamais a desejou. De repente, ela sentiu vontade de fazer algo um pouco devasso e sentou-se e beijou-o, os seios nus contra a camisa dele. Somni gostou disso e, quando saiu, olhou para trás pela porta e a viu, ainda nua, curvada sobre a cama para tirar os lençóis. Valeria a pena desistir da corrida para ir vê-la, mesmo que o treinador ficasse furioso ao perder seu único corredor decente. Na segunda vez que Somni veio, Ruth quis dizer-lhe que o barulho das molas da cama a incomodava, mas não teve coragem. Ela realmente queria que eles se deitassem no chão, mas tinha medo de que, se contasse a Somni, ele a considerasse uma depravada ou algo assim. Ela sabia que os homens eram curiosos quando se tratava dos desejos das mulheres. Nada revoltava mais a irmã do que pensar que ela estava gostando dele daquele jeito. Uma ou duas vezes durante o casamento, ela sentiu algo bom, mas quando começou a se mover ou se mexer embaixo dele para se sentir ainda melhor, irmã ficou furioso. Fique quieto, disse ele. Que tipo de mulher você pensa que é, afinal? Depois disso, ela ficou quieta e, se por acaso sentisse algo um pouco bom, não o avisaria. Irmã era tão pesado que na maioria das vezes ela se sentia esmagada. Ela realmente não esperava que Somni voltasse. Quando ele entrou pela porta dos fundos, ela se encheu de alegria e decidiu não cometer nenhum erro que pudesse assustá-lo. Os dois ainda estavam muito nervosos, e as molas da cama incomodaram Ruth ainda mais do que da primeira vez. Eles eram quase demais. Ela sentiu algo um pouco bom, mas as molas a impediram de se concentrar nisso. Sempre que ela o sentia, o ranger das molas afastava-o e, finalmente, ela simplesmente os suportava, esperando pelo momento tranquilo e adorável em que ele ainda estava, cochilando em seu corpo. Somni sabia que algo estava errado porque o corpo de Ruth estava frio e seus braços e pernas estavam tensos. Ela estava tentando se segurar de tal forma que as molas ficassem silenciosas. Ela conseguiu não chorar, mas levou muito tempo para que a tensão desaparecesse dela. Ela estava tão tensa que mesmo o resultado não foi tão agradável. Nenhum deles falou, eles simplesmente não tinham palavras. Ruth não tinha mais certeza se queria que ele viesse, não estava funcionando como ela havia imaginado. Mas quando se sentiu um pouco melhor, começou a acariciar suas costas e a brincar com o cabelo desgrenhado de sua nuca, e decidiu que o queria novamente. Algo sobre isso era bom, mesmo que muita coisa fosse ruim. Na terceira visita, ela reuniu coragem e disse-lhe, enquanto se despiam, que o barulho das molas da cama a incomodava. Ela perguntou se eles poderiam deitar em uma colcha no chão. Somni ficou um pouco surpreso, mas para ele estava tudo bem. Quando Ruth viu que ele não achava errado da parte dela querer que tudo fosse bom, ela ficou tão aliviada que não conseguiu falar. Ela caminhou até o armário do corredor, nua, e pegou uma velha colcha azul que ela e a irmã haviam parado de usar anos atrás. Eles estenderam a colcha no chão, perto do pequeno fogão a gás, e ficaram sentados por um momento, observando o brilho das chamas azuis do gás enquanto se tocavam. Eles ainda não conseguiam falar, mas haviam parado de ficar nervosos e pararam de tentar esconder seus lombos um do outro. Para Ruth o silêncio era maravilhoso. Tudo o que conseguia ouvir era a respiração de Somni e a sua própria, e sabia que ninguém na rua conseguia ouvi-los respirar. Ela percebeu também que Somni estava gostando muito dela e isso a deixou feliz. Ele não tinha pressa e Ruth teve momentos de prazer mais fortes do que qualquer outro que ela já conhecera. Ela descobriu que Somni não se importava nem um pouco se ela se mudasse, na verdade, ele gostou. Ela ficou tão excitada que sua respiração ficou irregular,
mas tudo ainda era novo para ela e ela não conseguia reunir os momentos de prazer em um que fosse completo. Para ela, o tempo maravilhoso ainda era depois. Somni ainda estava dentro dela quando foi dormir, e Ruth achou isso adorável. Era quase como se ele fosse uma criança dentro dela, e ela colocou as panturrilhas sobre as pernas dele para mantê-lo ali. Quando ele finalmente saiu, ela deslizou para cima na coxa, de modo que a bochecha quente dele ficasse contra um de seus seios. Era tão lindo que ela queria que não mudasse. Naquele dia, pela primeira vez, ela se arrependeu quando ele teve que ir embora. Quando Somni lhe fez meia dúzia de visitas, ele já era tudo para Ruth, era ele quem fazia valer a pena enfrentar os dias. A ideia de que ele poderia parar de vir a encheu de terror. A ideia de voltar à existência que ela tinha antes de ele chegar era demais para enfrentar. Somni permitiu que ela o amasse, embora isso fosse estranho para ele e ele tivesse que se acostumar com isso lentamente. Logo puderam passar 4 ou 5 horas por semana na velha colcha azul. Ruth aprendeu muito sobre Somni e também sobre si mesma. Depois das primeiras semanas ela não fez nada que pudesse assustá-lo. Ela aprendeu que ele gostava de ficar no perto dela, isso lhe dava uma sensação de aventura. Ela o deixou de bom grado, muitas vezes remendando suas camisas ou remendando suas calças depois de terem feito amor. Ela descobriu que não tinha nenhum pudor especial em relação à cintura, apenas em relação aos seios, que lhe pareciam pequenos demais. Além disso, ela temia que a pequena cicatriz pudesse enojar Somni, já que aparentemente enojava a irmã. Ela começou a usar uma das velhas camisas de caça de irmã enquanto conversavam. Somni não gostava que ela usasse nada enquanto faziam amor, mas ela sempre vestia depois. Ela aprendeu gradualmente como brincar com ele e como provocá-lo. Um dia ela pegou uma escova e um pente e mostrou a ele uma maneira de pentear o cabelo que ela achou mais adequada. Somni ficou encantado. Ela teria gostado de cortar o cabelo dele, mas não teria havido tempo. Ela logo aceitou fazer amor, embora por um tempo não tenham sido as melhores condições possíveis. Ela pensou que, uma vez que eles relaxassem um com o outro, a coisa linda aconteceria, o momento inteiro para o qual tendiam todos os pequenos momentos individuais. Ela tinha lido sobre isso, ela esperava, ela ansiava por isso, e chegou muito perto disso, mas isso lhe escapou. Durante 1 ou 2 semanas ela teve certeza, sempre, de que isso aconteceria. 1 ou 2 vezes ela chegou tão perto que ficou desesperada para que isso acontecesse, e quando ela perdeu, afinal, sua agitação foi muito intensa. A violência de sua excitação surpreendeu Somni e o perturbou um pouco, apesar de seus acessos de choro, ele pensava nela como uma mulher quieta e um tanto tímida. Seus movimentos às vezes eram tão fortes e inesperados que ele perdia o equilíbrio. Uma vez, quando ela errou, ela ficou fora de si de decepção. "Ah, por favor", disse ela. "Por favor, continue." Somni já havia partido, mas ela continuou a lutar contra ele até que ambos ficaram encharcados de suor. Ele não conseguiu voltar atrás e ela desistiu. Depois disso, Somni demorou 3 dias para voltar e Ruth ficou com medo de ter estragado tudo. Quando ele chegou, ela ficou tão emocionada e aliviada que resolveu não esperar o momento, se isso colocaria todo o resto em perigo. Se ele continuasse vindo, continuasse a desejá-la, isso seria o suficiente. Eles se sentaram na colcha azul e ela abriu a camisa dele e esfregou o peito dele com a palma da mão. Quando ela olhou além dele, para o papel de parede verde e os móveis da Sears and Roebuck, ela percebeu que havia vivido durante anos em um quarto terrivelmente monótono. Somni estava hesitante em fazer amor, preocupado com a possibilidade de causar decepção em Ruth novamente. "Não, olhe", disse ela, pegando a mão dele e beijando as palmas e os dedos. "Nada foi culpa sua. Você tem que lembrar que estou sozinho há muito tempo. A solidão é como gelo. Depois de ficar sozinho por tempo suficiente, você nem percebe que está com frio, mas está. É como se eu fosse uma geladeira que nunca tivesse sido descongelada, nunca.
Durante todos esses anos, o gelo ficou cada vez mais espesso. Você não pode derreter todo esse gelo em poucos dias, não me importa quão bom homem você seja. Eu nem percebi isso, assim como não percebi até agora o quão feia esta sala é. Não sei, talvez no centro de mim haja um pouco de gelo que nunca vai derreter, talvez apenas tenha estado lá também por muito tempo. Mas você não deve se preocupar. Você não colocou-o lá. Ela moveu a mão até os ombros dele. A conversa sobre gelo e geladeira significava pouco para Somni, mas ele ficou aliviado por ela querer que ele fizesse amor com ela novamente. Naquele dia ela estava muito calorosa e receptiva, mas muito mais calma do que ele jamais a conhecera. Ele reconheceu que de certa forma ela havia se afastado da luta, mas seu próprio prazer era tão forte que ele apenas se sentiu grato, e não responsável. Ela cuidou para que ele não se sentisse responsável e, por si mesma, não tivesse dificuldades, exceto no final. Então, por um momento melancólico e arrependido, ela sentiu vontade de chorar. Depois disso, por mais de um mês, ela se concentrou em dar boas-vindas a Somni. Ele vinha com frequência, às vezes só para fazer amor, às vezes ficando para beber um chocolate quente ou para deixá-la consertar suas roupas. Ele tolerava o chocolate e o remendo das roupas, mas Ruth sabia muito bem que o que faziam na colcha era o que ele realmente gostava, o que gostava de fazer com ela. Ela ficou emocionada ao saber que isso, entre todas as coisas, seria o que faria uma pessoa querer vir vê-la. Ela esperava, quase dia após dia, que ele se cansasse dela, e quando ela o via entrando pela porta querendo a mesma coisa dela, ela sempre ficava feliz por um momento. Então, em março, as coisas mudaram. Somni chegou um dia e contou uma história sobre o treinador Popper, que acabara de ouvir. Na semana anterior, o treinador levara os atletas para um encontro em Fort Worth. Bob Logan estava dividindo o quarto com o treinador e no meio da noite o treinador confundiu Bob com a senhora Popper e o beijou na orelha. Todos os meninos acharam isso muito hilário, e Somni repetiu a história para Ruth porque achou que isso poderia levá-la a falar um pouco sobre o treinador. Ele não pôde deixar de ficar curioso sobre a vida deles juntos. Ela lhe disse que o treinador raramente a tocava, mas Somni mal conseguia acreditar nisso. O treinador era tão peludo e com tesão que todos os meninos supunham que ele ficava atrás dele o tempo todo. No ginásio e no campo de treino o treinador dava a impressão de ser um inveterado caçador de mulheres. Encontre-os, engane-os, foda-os e esqueça-os, ele costumava dizer. Somni teve a sensação incômoda de que Ruth não pôde ir com ele porque a ferramenta do treinador era maior e melhor. Repetidas vezes o treinador apontou para um ou outro garoto a ignomínia de ter uma ferramenta insuficiente. Sim, Joe e Bob, ele dizia. Um cara pode se dar bem com dentes postiços, olhos de vidro, aparelhos auditivos e até mesmo um gancho ou uma perna de pau, se for preciso, mas não há substituto conhecido para um pau grande. Acho que você acabou de sair. De sorte. Quando contou a Ruth sobre o incidente do beijo nas orelhas, ele meio que esperava que ela ficasse lisonjeada com o fato de o marido sentir tanta falta dela, mas em vez disso ela parecia infeliz e desamparada. Eles já haviam terminado de fazer amor e ela ficou tão desanimada com a notícia que se esqueceu até de se cobrir com a camisa de flanela. Eu não me importo, disse ela, com lágrimas escorrendo de seus olhos. Eu não me importo com quem ele gosta. Se ele quer brincar com meninos e eles acham isso engraçado, por que eu deveria me importar? Estou cansado de todo mundo pensar que ele é um homem tão poderoso só porque é treinador de futebol. Eu sou aquele que eles acham que não é nada, apenas sua esposa tímida, e eles estão certos, eu sou tímido. Eu poderia não ter sido se não tivesse sido ignorado por 20 anos. Agora tenho 40 e não tenho nenhum crianças e eu nem consigo fazer. Fungou, não consigo nem fazer sexo. Somni ficou atordoado. Ele nunca ficou tão surpreso. Por que você ficou com ele? Ele perguntou finalmente. Então foi Ruth quem ficou burra.
Era uma pergunta que ela evitava há anos. Não fui educada para deixar o marido, disse ela em voz baixa. Acho que é por isso. Ou talvez eu só estivesse com medo. Mas como você se casou com ele? Somini perguntou, ainda curioso. Porque minha mãe não gostava dele, eu acho, disse Ruth. Eu também fui enganado. Eu tinha 20 anos e achava que os treinadores de futebol com peito peludo gostavam disso. Paguei pelo meu próprio mau julgamento. Aí a conversa parou. Ruth estava deprimida demais para falar e Somini confuso. Parecia-lhe que Ruth devia pensar que o treinador era esquisito ou algo assim, e o treinador era o último homem que alguém acusaria de tal coisa. Alguns meninos achavam que o Sr. Cecil devia estar. Eles sabiam que ele gostava de vê-los nadando e brincando nus na vala de irrigação, mas o senhor fora do comum, e ninguém sabia ao certo sobre ele. Suspeitar que o treinador fosse assim era demais. Ele nem mencionou a conversa com Duane. Na verdade, ele nunca disse a Duane que estava dormindo com a senhora Popper porque temia que Duane zombasse dele por dormir com uma mulher mais velha. Foi naquela noite, depois daquela conversa, que as coisas começaram a mudar para Ruth. Ela sonhou que estava tendo um filho. Ela tinha sonhos assim há anos, mas geralmente eram vagos e fragmentados, mas este era vívido. Mas não foi apenas um bebê que ela teve, era o Somini. Ele foi retirado do meio das pernas dela e depois colocado em seu peito. No dia seguinte, Somini chegou e, enquanto estendiam a concha azul no chão do quarto, Ruth lembrou-se do sonho. Estava muito vívido em sua mente enquanto ela se despia. Ela ficou deitada em silêncio, com os olhos fechados, quando Somini começou, mas quase antes que ela percebesse ela ficou tão excitada que não conseguia ficar quieta. Ela pensou no sonho novamente, esperando que a excitação morresse antes que ela fosse completamente possuída por ele, mas em vez de morrer ela ficou mais intensa. Por causa do sonho, o prazer tomou conta dela. De olhos fechados ela podia fingir que estava dando à luz. Somini estava dentro dela, mas na verdade ela o estava trazendo para fora. Era isso que a excitava. Ela agarrou as mãos dele e as colocou em suas coxas, para que ele as forçasse a alagá-las. Ela estava cheia de uma força que ela não suspeitava e segurou com as coxas, logo na entrada, apenas conectado, os dois lutando, até que ela finalmente foi agarrada, dilacerada pelo que sentia. Então ela levou Somini de volta para ela. Seu coração batia forte, suas pálpebras tremulavam, ela quase desmaiou com o alívio do parto. Durante meia hora ela dormiu, sem se mexer, e Somini ficou deitada em cima dela, sem saber se ousaria se mexer. Ele não tinha dúvidas de que Ruth havia conseguido, mas seu sucesso foi tão estranho e quase tão assustador quanto seus fracassos. A força que ela invocara o surpreendeu. Durante minutos ela o segurou apenas com as coxas, os braços dele presos ao lado do corpo com tanta força que ele não conseguia soltar nenhum. No entanto, dormindo debaixo dele, ela poderia ser uma menina, tão quieta e em paz parecia. Quando Ruth acordou, ela não queria que Somini fosse embora. Ela se sentia totalmente confortável e queria tocá-lo, brincar com ele, ter a mão dele sobre ela. Depois disso, ela nunca mais usou o sonho, mas o manteve em mente como uma salvaguarda, e mesmo que às vezes ainda errasse, ter o sonho foi uma grande garantia. Nas semanas seguintes à descoberta de Ruth, os dois tornaram-se muito próximos e confortáveis. Depois que Somini parou de se preocupar com a resposta ou a falta de resposta dela, ele achou muito mais agradável estar com ela, e havia até tardes em que ele a visitava, não para fazer amor, mas apenas para conversar, dar as mãos ou assistir televisão. Só surgiu um problema, e era esse que eles esperavam: a cidade sabia da existência deles. Algumas donas de casa que moravam ao longo do beco compararam notas e, em poucos dias, a cidade soube. Somini se preocupava muito com isso, Ruth quase nada. O que você acha que o treinador faria se nos encontrasse? Somini perguntou um dia. Ruth estava sentada na colcha penteando o cabelo castanho.
Ela decidiu deixar o cabelo crescer mais. Provavelmente atire em nós dois, disse ela levemente. Ele sempre fica feliz em ter uma desculpa para usar seu rifle. Somni refletiu sobre isso e decidiu que ela estava certa. O que você acha que devemos fazer sobre isso? Ele perguntou. Eu não sei, disse Ruth, franzindo a boca para ele, feliz. Por que não compramos uma colcha nova? Essa está quase esgotada. No dia seguinte ela ganhou por motivos sentimentais também azul.